para minha querida Silvia Lezer. Silvia Lezer é a incubadora tecnológica de cooperativas populares. O professor Paul Singer costumava dizer que a economia solidária era um oxímoro. Um oxímoro são dois termos contraditórios que reforçam uma expressão. Em quais sentidos a Silvia Lezer trazia a contradição da economia solidária para dentro da universidade? Em primeiro lugar, a ousadia de trazer os trabalhadores como centro da preocupação dos jovens que ali se reuniam. Em segundo lugar, a prática viva das possibilidades de enfrentamento das contradições de vida que os assola. A economia solidária na incubadora era isso. Ela foi, durante todo o tempo, um espaço profundamente democrático numa universidade que é profundamente hierárquica. Ela foi um espaço que reviveu o melhor dos momentos da classe estudantil que queria mudança. Nesse sentido, a professora Silvia Lezer e a incubadora não podem morrer. Eu espero que esta homenagem à professora Silvia seja a primeira de uma série de eventos que tragam a vida dela, os ensinamentos dela, de Paul Singer, e a vida e os ensinamentos que a incubadora já viveu, de volta à cena deste país e desta universidade, que precisa, país e universidade, enfrentarem, não é, os desafios e as contradições que assolam a sociedade brasileira no sentido de construir um Brasil mais justo e melhor. Eu acho que é esse o legado que a Silvia Lezer nos deixou e é este o desafio que nós temos que fazer, tendo em vista este legado e a construção de um Brasil melhor. Vamos lá, gente. Vamos firme. Vou começar lendo uma frase do Proust, citada pelo Benjamin, que diz mais ou menos o seguinte, né? Que o mundo é grande à luz das lâmpadas, aos olhos da memória e da lembrança que o mundo é pequeno. E o Benjamin fala, Proust, e eu diria, e a Silvia, conseguiram essa coisa gigantesca, deixar no instante o mundo inteiro rejuvenescer, em torno de uma vida humana inteira. Eu acho que eu lembrei desse texto por essa capacidade, tentativa aqui de lembrar essa vida tão maravilhosa que a Silvia teve, que tanto impacto teve para mim, na minha própria vida, sem retomá-la ponto por ponto, mas lembrando da figura dela, né? Essa capacidade que eu acho que era de todas as lembranças, as quais perseguem todos os caminhos que eu tive com a Silvia, era essa capacidade enorme que ela tinha, uma delicadeza, ao mesmo tempo que uma combatividade, sem perder um e outro, de discutir, de pensar tanto os eventos mais triviais, sem
desconectá-los da totalidade, eu pensar a totalidade sem deixar a particularidade dos eventos subsumirem, né? Isso para mim ficou extremamente marcante na vivência dela no GT8, onde ela descrevia relações tão pessoais entre as pessoas e conseguia relacionar a questões estruturais, mas essas questões estruturais não perdiam essas questões pessoais. Essa eu acho que era uma das características fantásticas da Sílvia, e ela podia descrever um livro e a partir do livro construir pontes e relações com o todo. E isso, ou seja, deixava num instante o mundo todo rejuvenescer. Essa era a Sílvia, em cada lugar que ela passava. Estou muito feliz de fazer parte dessa homenagem a Sílvia Leser. Sílvia que embarcou com a gente numa aventura em 1998, com os outros professores e com jovens alunos, para estruturar a incubadora da USP. A Sílvia ensinou para a gente a importância da universidade pública, que a universidade ela tem que ser pública, gratuita, que o ensino, pesquisa e a extensão elas podem acontecer juntos, e esse é o papel da universidade, e ela fez isso na prática. A gente pôde viver muitos momentos juntas, ela fez parte do GPEM São Remo, em que a gente foi lá para o Circo Escola com os grupos, e depois na casa da Dona Maria de Fátima, enfim. E eu lembro muito de aprender com ela, como ela falava com os grupos, e como ela se dirigia a eles, e como ela se fazia entender, com uma comunicação incrível, e também a escuta dela. A escuta que ela tinha com as questões que a gente trazia, com as demandas que a gente trazia, com as urgências que a gente trazia, ela sempre tão aberta e tão acolhedora. A Sílvia, para mim, foi uma grande referência, é uma grande referência de mulher, com valores muito claros, com muita fibra, com muita presença. E eu estou lembrando agora de um texto que o Rubem Alves escreveu sobre a diferença do educador e do professor. E ele diz que educador é aquele que é um fundador de mundos, mediador de esperanças, pastor de projetos. Para mim, a Sílvia é uma grande educadora. E eu gostaria de dar meu testemunho aqui que as experiências e as lembranças e as vivências que a gente teve formou toda uma geração. Um beijo muito grande a todos que estão fazendo essa homenagem, e Sílvia presente, hoje e sempre. Ah, querida Sílvia Leser, a expressão da força, da sensibilidade, da perseverança, eu, Marta Medeiros, a honro de todo o meu coração. Agradeço o seu legado. Desde 1998, onde eu estava na Incubadora Tecnológica de Cooperativas Populares, lá no seu início, contribuindo com jogos cooperativos, sua pedagogia, filosofia e cultura da cooperação no processo de incubação das cooperativas populares. No início, com a comunidade São Patrício, depois a comunidade São Remo, sempre levando e trocando conhecimento da extensão universitária através de maneiras lúdicas, presenciais, vivenciais, trazendo o que é trabalhar coletivamente. Sílvia Leser nos lembra da importância do cuidado com o ser humano em sua integralidade, uma vez que a viabilidade econômica dos empreendimentos não existe sem a viabilidade associativa e o tratamento adequado aos relacionamentos, que é base ao trabalho associado. Cooperação sempre. Viva sua herança na incubadora. Gratidão eterna. E eu queria falar da Sílvia, a gente tem tanta coisa para falar, tanta coisa que a gente aprendeu, como que pessoa incrível, mas eu queria falar de uma coisa particular que para mim foi muito importante. Eu venho de um livrinho dela que se chama Trabalho e Sobrevivência, as mulheres no campo da periferia de São Paulo.
Nesse livrinho, que tem uma introdução belíssima do Paulo Freire, e eu concordo demais com ele, que ele diz que é uma boniteza de livro sobre vários aspectos. E aí no livrinho, na introdução, ela diz uma coisa que para mim foi fundamental e que me acompanhou durante muito tempo, resolveu algumas das minhas questões, né? Que ela dizia assim, que ela procurou conhecer nesse trabalho, que é resultado de uma pesquisa que ela tinha acabado de fazer, sobre o trabalho das empregadas domésticas, pois ele se configura uma situação limite de desvalorização do trabalho e mais ainda do trabalho feminino, em especial a desvalorização que atinge a identidade das mulheres que o realizam. Para mim foi muito importante na minha formação, que me fez repensar todo esse papel das mulheres na sociedade, o papel do trabalho de doméstico, que a gente também agora chama de trabalho de cuidado. E agora, nesse momento da pandemia, voltaram todas essas questões e tão presente para mim esse momento de que me deu um clique pela contribuição da Silvia, que me acompanha até hoje. Não é? Nesse momento de pandemia ficou tão evidente o papel do trabalho de cuidado e, portanto, de reprodução da sociedade que as mulheres têm, embora com esse estigma super desvalorizado. Obrigada, Silvia. Professora querida, nossa, quanta falta você está fazendo pra gente nesse momento. E assim, acho que o que eu aprendi muito com você foi esse seu jeito de gostar de gente, né? Todos os grupos que você ia, você sempre conhecia, queria conhecer as pessoas, queria saber como elas viviam, o que elas pensavam, para muito além da gente só discutir economia solidária, cooperativismo. Para você era importante também saber como que as pessoas estavam se sentindo, né? E dentro da incubadora não foi diferente, porque em muitos momentos que a gente estava meio sem rumo, você conseguia levantar a moral de todo mundo e mostrar que o quanto que a gente fazia, o quanto que a gente produzia dentro de uma coisa que é nova, né? Outra coisa que eu lembro muito é o quanto a senhora lutava pela extensão ser reconhecida dentro da universidade como um dos tripés e um tripé importante, como os outros dois, que é o ensino e a pesquisa, e que o aluno que vai para a extensão, ele não é um aluno de segunda categoria. Ele é tão importante quanto quem pesquisa e é tão importante quanto o ensino, porque ele também produz conhecimento, e ele produz conhecimento junto com a comunidade. E outra coisa que você ensinou também é o respeito de produzir o conhecimento e fazer com que a comunidade receba de volta tudo que a gente produziu de conhecimento junto com eles, porque eles produziram junto e eles têm direito, eles são atores nessa situação. Então, Silvia Eliezer, presente sempre. Eu vou começar pelo dia em que eu conheci a Silvia, há 20 anos. Eu ainda na graduação em Ciências Sociais, chegando na incubadora, na minha primeira ida a campo para uma reunião com um grupo de catadores. A Silvia fez uma roda, conversou com eles sobre exploração do trabalho, capitalismo, mais-valia, sem usar esses termos, conceitos complexos que eu estava estudando na faculdade. Então eu vi a dona Elza, catadora, analfabeta, negra, mãe, que tinha se apresentado de cabeça baixa, se culpando porque vivia no lixão, se levantar e explicar esses conceitos com exemplos da história de vida dela. Esse encontro me mostrou novos sentidos para os meus estudos e para a universidade. Seguiram tantas conversas no grupo de estudos sobre autogestão, nas formações. Lembro de uma, eu estava preocupada que a autogestão não se encaixava no que a Hannah Arendt pensava sobre ação política. E a Silvia me falou que a própria Hannah Arendt não ia concordar que as nossas reflexões se limitassem pelo pensamento dela. Assim ela ensinava sobre pensamento crítico, liberdade, autogestão, democracia, também sobre o encontro entre teoria e prática, nessa extensão universitária que busca romper os muros da universidade conservadora, elitista, para as lutas populares.
No meu mestrado, nas conversas sobre o campo na Argentina, Sílvia se interessou muito pelas lutas comunitárias, os comedores populares das cooperativas e empresas recuperadas de lá. No doutorado, tantas trocas sobre o campo em Catende, essa história incrível de luta por autogestão de 20 mil trabalhadores e trabalhadoras no contexto arcaico do Brasil canavieiro. A Comuna de Catende, como ela gostava de falar, que resistiu por quase 20 anos. Nossas conversas sempre incluíam a nossa terrinha Caiçara, Ubatuba, onde eu cresci. Até lá a gente foi fazer reunião com os pescadores. Para terminar, eu sempre fico emocionada de lembrar do seu pedido para ser também um pouco avó do Tom, meu pequeno. Obrigada, querida, por tanta inspiração e bonitezas. Sílvia, presente, hoje e sempre. Tive a honra de conviver com a professora Sílvia na incubadora de cooperativas da USP, no Unesol, e trago comigo inúmeras lembranças e aprendizados muito valiosos dessa convivência. Lembro de ficar muito impressionada com a força e com a coragem dela de enfrentar as situações de injustiça, de desigualdade, de enfrentar os processos muitas vezes muito arcaicos da universidade, de enfrentar os questionamentos inúmeros que a incubadora recebia por ser um projeto tão inovador. Lembro da Sílvia como uma pessoa da luta, de uma luta com muito respeito sempre e muito diálogo sempre. Queria lembrar aqui também do como ela foi fundamental na minha pesquisa de mestrado. Eu fui orientada pelo professor Celso Basílio, um grande orientador, e a Sílvia foi um pouco orientadora dessa pesquisa também e foi maravilhosamente fundamental no trabalho de campo, especialmente na definição da metodologia, de uma metodologia que fosse menos cartesiana e mais humanizada, que valorizasse o olhar para as pessoas e a escuta das pessoas da cooperativa estudada. E uma metodologia com muita sensibilidade social. Acho que a Sílvia me ensinou muito sobre isso, e sobre esse olhar para o mundo e sobre a luta por um mundo menos desigual e mais solidário. Aqui vai a minha homenagem e o meu agradecimento a Sílvia Leser de Mello, uma professora que foi a minha principal referência no período da incubadora, que tanto nos respaldou politicamente, institucionalmente junto da universidade, quanto também nos acompanhava pedagogicamente como a pessoa de referência da própria incubadora em termos institucionais docente, quanto também nos animava, nos encorajava nos períodos difíceis de angústia, de construção, né? Permitiu que a autogestão fosse possível naquele ambiente tão inóspito a essa proposta, ao mesmo tempo também nos orientando no sentido de pensar caminhos, de nos ouvir, de estar com a gente nas nossas dúvidas, né, de nos encorajar na caminhada por tantos temas, por tantos projetos importantes que a gente fez. E eu carrego toda essa construção comigo na minha trajetória profissional, hoje docente, quanto na minha construção como militante desde então, tendo a Sílvia como uma grande mestra. É uma pessoa de muita ternura, com quem eu sempre tive muito carinho. Muito obrigada. A professora Sílvia é dessas mulheres fortes, que por onde passam deixa sua marca. E na minha vida ela também deixa marcas. Duas coisas que eu levo muito para viver minha vida hoje é essa referência, que ela sempre foi na incubadora ante uma forma de agir e um pensamento ante o autoritarismo e a institucionalidade universitária que empobrece seu projeto como universidade. E a professora Sílvia sempre, por suas posturas ante as
as gestões da ITCP, com as mudanças da pró-reitoria, sempre teve essas reações mais radicais no lugar mais do pensamento conservador, assim, que opera dentro da universidade. E eu achava isso um máximo e uma referência que levo até hoje de aprendizado. Por outro lado, também ela me nutriu muito, e os companheiros da incubadora e a minha família da incubadora a transitar por esse universo, por esse projeto de universidade diferente que para mim a Incuba representa. E sem o apoio da professora, a gente foi fundamental toda a sua presença para seguir, para apoiar em todos os momentos de crise, e tá aí, sempre tá aí. Esse projeto de universidade eu também levo na minha vida até hoje e devo muito à presença dela. Eu conheci a Sílvia em 2005, no curso de Introdução à Economia Solidária da incubadora. Ela dava aula sobre o discurso da servidão voluntária, uma aula que eu assisti depois muitas outras vezes em muitos outros cursos e que naquele primeiro momento eu não entendi, mas que depois a vivência com a incubadora e com a própria Sílvia também me foi permitindo entender melhor essa questão da servidão voluntária. E a Sílvia foi uma grande parceira e uma referência e uma inspiração muito grande para mim. Acho que ela foi tão inspiradora que eu sigo até hoje vinculada, né, com o Unesol, com a incubadora e pesquisando a extensão, pesquisando a democratização da universidade, que é para mim um legado enorme da Sílvia, né? E a autogestão, outra prática a qual acho que ela era muito referência também, a forma de se colocar, de construir coletivamente, né, sem impor a posição, por mais que ela tivesse tantas ferramentas, né, e eu acho que também essa formação que ela trazia, isso para mim é muito inspirador, essa possibilidade dessa formação tão ampla, tão para além das caixinhas, então, tanto da filosofia, da psicologia, também da literatura, conversar com ela, sempre pensar alguma coisa com ela, era sempre também ir além, né? Sempre trazia um ponto de vista muito profundo e amplo. Muita saudade. Eu agradeço muito por ter tido a oportunidade de conviver, de construir junto e de ser inspirada por ela. Porque se chamavam homens, também se chamava estrada, viagem de ventania. Nem lembra se olhou pra trás ao primeiro passo, aço, 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 aço. Que se chamavam moço, também se chamavam sonhos, e sonhos não envelhecem. Em meio a tantos gases lacrimogêneos ficam calmos, 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 calmos. E lá se vai mais um dia. Basta contar com um passo, basta contar consigo, que a chama não tem pavio. De tudo se faz canção e o coração na curva de um rio, 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 rio.
caminho de asfalto e gente entorna pelas ladeiras, entope o meio-fio. Esquina mais 1 milhão, quero ver então a gente, 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 gente.